Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Reis. O capítulo é o 18. Segunda Reis, capítulo 18. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos, mas eu vou te pedir para manter a sua Bíblia aberta, que a gente vai voltar em alguns pontos. 2 Reis 18, versículo 1. Você encontrou, amém? Diz assim: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, conforme tudo que tinha feito o seu antepassado Davi. Removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos seus mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor estava com ele. Por isso tinha êxito em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não mais serviu a ele. Eu vou te convidar a fechar seus olhos. E nós vamos orar juntos. Pai, nós estamos reunidos em Tua presença. E nós pedimos que o Teu Espírito, Pai, venha em nossas vidas, Pai. Venha e traga, Pai, aplicação ao texto que nós lemos. Nós pedimos que o nosso coração e a nossa mente, Pai, estejam totalmente, Pai, quebrantadas e voltadas a Ti. Deus, nós cancelamos toda distração que queira roubar, Pai, a semente do coração dos Teus filhos. Mas nós profetizamos, Pai, um ajuste de rota. Nós profetizamos que essa noite, Pai, os Teus filhos estarão caminhando, Pai, no propósito e no plano que o Senhor instituiu para a vida deles. Assim nós Te clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos aqui diante do rei Ezequias e a pastora até ministrou sobre essa história também. E quando nós olhamos para o rei Ezequias, a gente vai ver que ele era um rei que fazia o que agradava a Deus. Diante da história dos reis de Israel e de Judá, nós vamos ver que Israel ele era uma só nação, onde essa nação tinha 12 tribos. Mas o filho de Salomão, ele não negocia com alguma das tribos, ele não ouve os conselhos de alguns anciãos. E a partir daquele momento, as 12 tribos que eram unidas, que formavam o reino de Israel, elas se separam. Então, de 12 tribos, a partir de agora, o filho de Salomão, ele só tem 2. Então, o reino se divide. De um lado, o filho de Salomão, Roboão, ele está com 2 tribos. E agora esse lugar se chama Judá. E Judá tem como capital Jerusalém. Só que as outras 10 tribos estão de outro lado. E com Israel, com o nome de Israel, e a capital Samaria. Então a gente tem um reino dividido. Então a partir do momento que temos reino dividido, eu tenho um rei para Judá e eu tenho outro rei para Israel. E o que é que nós temos em comum nessa história? Muitos dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, não faziam o que agradavam a Deus. Não faziam o que era bom aos olhos de Deus. Então quando a gente vai contar sobre cada um, a gente vai ver que muito mais tiveram os que não agradaram a Deus dos que o que agradaram a Deus. Só que Ezequias, ele foi alguém que agradou ao Senhor através das suas decisões. Só que como a gente está falando de ajuste de rota, e o primeiro ponto para ajustar a rota é o que Ezequias fez, que é o primeiro ponto, que é quando eu decido mudar. E quando você decide mudar, irmão,
A gente vai olhar exatamente na história dele. Tem coisas que nós decidimos mudar, que eu vou te falar. Não precisa nem você orar para mudar. Não precisa nem você pedir uma intervenção divina para mudar. Basta você assentar no teu coração e realizar aquela mudança. E se você está com a sua Bíblia aberta ainda, no versículo 4 a Bíblia diz: removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Então nós estamos vendo Ezequias chegando no ambiente. E quando ele chega no ambiente, ele tem um diagnóstico. O diagnóstico é: aqui eu tenho altares que não são para o meu Deus. Aqui tem coisas que não agradam a Deus. E a gente lê a Bíblia, a gente não vê Ezequias ajoelhando e pedindo a Deus para mudar. A gente não vê Ezequias se ajoelhando e pedindo: Senhor, será que eu devo quebrar os altares? Porque aquilo era óbvio, era uma mudança que ele precisava fazer. Então assim que ele entra, ele destrói os altares de outros deuses. É como se ele estivesse declarando naquele momento: no meu reino há um Deus, e só a esse Deus nós adoraremos. Então os outros altares eles são quebrados, porque assim que ele entra, ele diagnostica que tem algo errado. E como é importante para nós nesse tempo, nós olharmos para a nossa realidade e diagnosticarmos o que tem de errado. Eu trabalhei durante um tempo numa consultoria empresarial, e a gente fechava normalmente contrato de 6 meses a 1 ano. Só que o primeiro mês a gente não fazia nada além de um diagnóstico. A gente podia ver algo muito errado, mas a gente não fazia nada. Era só o momento de diagnosticar o problema. Era um mês todinho fazendo diagnóstico, para que aí nós tivéssemos informações suficientes para alterar, para mudar o destino. É exatamente o que Ezequias faz aqui. Quando ele entra no lugar, ele já vê: isso aqui está errado, isso aqui está errado, então eu vou quebrar tudo isso. E no primeiro ajuste de rota que você precisa fazer nessa noite, são as coisas que estão relacionadas às suas atitudes. O que você sabe que é errado, mas você continua fazendo? O que você sabe que tem que mudar, Deus já te falou, ou a palavra já falou, você está dizendo: pastor, não sei se isso é errado. Não é errado. Tem coisas que não precisa um profeta te apontar o dedo e dizer que é errado. Não, a Bíblia já diz que é errado. E isso necessita de nós uma atitude, uma mudança, que é o que Ezequias faz aqui. E dentro dessa palavra, eu queria, tá no ponto aí, Jean, tem um versículo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, versículo 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O apóstolo Paulo está deixando claro aqui: quando eu me tornei homem, eu escolhi deixar para trás as coisas de menino. Eu decidi deixar para trás toda a meninice. Porque tem coisas que estão na minha e na tua vida que você já sabe, você tem que mudar, irmão. Você já sabe que é errado. Faz mais ou menos uns 2 a 3 anos que o pessoal aqui da cidade, eles têm um grupo famoso que tem muita gente, e eles me botaram nesse grupo. Irmão, eu entrei, eu falei: quem me botou nesse grupo? Primeira postagem, uma pornografia. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Saí do grupo. Aí alguém: rapaz, não, pastor, eu tenho que ficar nesse grupo, senão vão falar que eu sou crente chato. Não, pastor, eu tenho que ficar nesse grupo porque, olha, eu tenho que estar perto de todo mundo. Não, irmão. Eu vi que aquilo era um altar, que não era o meu Deus. Eu vi que aquilo poderia corromper os bons costumes. Então, na hora, eu saí. A Bíblia vai falar que Daniel, é oferecido a Daniel os manjares de outros deuses. E Daniel não ora, Daniel não pergunta nada a Deus, Daniel já fala. A palavra diz: Daniel assentou no seu coração não se corromper com os manjares de outros deuses.
Então tem decisões que cabe a mim, que cabe a você tomar, para que esse ajuste de rota aconteça. Por quê, pastor? Porque nós somos especialistas em fazer o quê? Terceirizar as decisões. E falar assim, não, deixa que fulano de tal decide. Deixa que ciclano decide. Ou a gente fala, não, mas na verdade isso não é culpa minha, já vem de família. Só que para um ajuste de rota acontecer, eu preciso tomar a responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vai muitas das vezes em mudar um padrão e um paradigma familiar. Evangelista Bruno, você não vai ir para o teatro não, pega um paninho aí para mim, por favor. Cada culto, cada ministração a gente ora mais pelo ar-condicionado, irmão. E como que a gente faz para pensar e olhar para o passado? Se Ezequias, ele foi um rei que ele fez o que agradava a Deus, ele quebrou os altares, mas quando você vai olhar a história do pai dele, totalmente diferente. Irmão, mas totalmente diferente mesmo. O pai dele chega a dar um filho como sacrifício ao deus Moloque. O pai dele cria altares pagãos. O pai dele faz negociações e faz alianças com quem não deveria fazer. Então esse homem vem de uma genética corrompida. Mas eu não sei se você lembra o que a gente falou sobre paternidade geracional. Independente da maldição hereditária, quando chega em você, você precisa decidir. A partir de agora é diferente. A partir de agora é diferente porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus e essa história vai mudar. Nós somos agentes de mudança em nossas famílias. E a partir do momento que nós decidimos tomar essa responsabilidade, nós olhamos para o que está a nosso alcance, para as decisões que cabem a nós, e nós assumimos. E nós não pegamos e falamos, não, isso é culpa de ciclano. Acho que eu achei a última síndrome, a síndrome de Adão. Que é, não, Senhor, é culpa dessa mulher aí que tu me deste. Fala, não, é culpa dos outros, é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Irmão, o apóstolo Paulo está falando, quando eu era menino, eu pensava, eu agia, eu raciocinava como menino, mas agora que eu sou homem, eu cheguei na maturidade, eu assumo meus B.O. Agora eu sei que tem que mudar e eu mudo. Eu não terceirizo para ninguém não. Você está comigo nessa primeira parte? Fala, pastor, até agora. Só que agora vem a parte boa. Porque o primeiro ajuste de rota eu decido mudar. O segundo ajuste de rota, eu peço a Deus a mudança. E eu quero que você que está com sua Bíblia aberta ainda vá no capítulo 19 de 2 Reis. No capítulo 19, no versículo 14, assim diz a palavra do Senhor. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e escuta. Abre os seus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram dessas nações e dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ezequias, ele agora reconhece: essa batalha eu não consigo lutar sozinho. Essa batalha eu preciso de um agir sobrenatural. Essa batalha contra esses reis aqui, que já destruíram vários outros reis da vizinhança, essa eu preciso do Senhor. Eu preciso orar a Deus e solicitar que Deus mude essa rota. Porque a rota e o caminho comum é: se aquele rei está guerreando num lugar e ganhou, guerreou em outro, ganhou também. Irmão,
o reino dele era o próximo. Mas aquele homem faz o que é mais sensato, mas o que contraria mais a lógica dos racionais. É que no momento que você está diante do impossível, você clama ao Deus do impossível. No momento em que você olha e fala, não, com a minha força não dá. Desse jeito aqui eu sei que não vou conseguir. E Ezequias faz exatamente isso. Ele clama a Deus. E eu sei que quantas vezes isso acontece conosco. De nós olharmos e falar, essa batalha aqui eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais conviver com essa depressão. Eu sei que essa depressão não me pertence. Senhor, eu não aguento mais viver ansioso. Se o Senhor falou que nós não deveríamos estar ansiosos por coisa alguma. Senhor, eu não aguento mais, Pai, viver o tempo todo nessa família desestruturada. Modifica e age na minha família. E aí a palavra é bem clara em dizer, irmão, que agindo Deus, quem impedirá? Então, através de uma oração, de um pedido, de uma direção de Deus, Ele muda a tua rota, Ele muda a tua direção. E eu sou cansado de ver, irmão, desde pequeno na igreja. Se tem uma coisa que eu já vi dentro da igreja, foi Deus mudar a rota de gente. Eu já vi pessoas entrarem aqui alcoolizadas e Deus mudar a rota daquela pessoa. Eu já vi viciados, já vi ex-drogados e Deus mudando a rota. Se Deus mudou a rota de todo mundo, irmão, Ele pode mudar a tua também. Ele pode mudar a tua, mas você precisa clamar. Pastor, e como eu clamo? Irmão, do teu jeito, mas você precisa falar com Ele. Para você falar com Ele, você precisa ter uma consciência. Pastor, do jeito que está, não está legal, não está bom, eu preciso de um ajuste de rota. E aí você entra no teu secreto e ora a Ele. Você pede a Ele uma intervenção, e Ele pode fazer. Porque assim como Ezequias clamou aqui, Deus fez. Porque uma guerra que parecia impossível, Deus entregou a vitória nas mãos dele. E deixa claro que tem muitas guerras que para nós parecem impossíveis, mas quando Deus age, irmão, parece que é a coisa mais simples do mundo. Só que o que é mais interessante em Ezequias é que ele aprende. Porque é o momento que ele ora, e Deus faz com que ele ganhe aquela batalha. Ele aprende e fala, não, a partir de agora eu preciso clamar a esse Deus em qualquer momento. E chega um momento da vida de Ezequias, onde o profeta chega a ele e diz, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, que a enfermidade que veio sobre ti é para a morte. E nesse momento, Ezequias, irmão, poderia aceitar aquilo. Mas o que Ezequias traz a lembrança? Ora, lá atrás eu orei por uma causa impossível e Deus atendeu. O que eu vou fazer? Vou orar de novo. E a palavra diz que o profeta vem, irmão, e toda vez que você vai ver profeta na Bíblia, ele libera a palavra e vai embora. E o profeta libera a palavra e diz, Ezequias, a enfermidade é para a morte, coloca a tua casa em ordem. Mas Ezequias, ele entra diante do Senhor, e as palavras dele diante do Senhor, irmão, são cheias de sinceridade, e falar, Senhor, Tu tem visto minha dedicação a Ti. Senhor, Tu tem visto, Pai, tudo que eu fiz aqui em prol do Teu nome. Ó Senhor, eu Te peço que zele pela minha vida. Irmão, eu imagino que o profeta ainda não tinha nem saído da cidade, e Deus manda o profeta voltar. E quando o profeta volta, é dizendo, Ezequias, Deus ouviu tua oração, e Ele está te dando mais um tempo de vida. O decreto de morte tinha sido dado, irmão, mas a partir de um coração quebrantado, de alguém orando a Deus, Deus muda o decreto. E eu sei que eu estou falando aqui de um decreto que veio da parte de Deus, mas o inferno dá muitos decretos sobre a nossa vida. E esses decretos não têm poder nenhum, mas muitas das vezes a gente pega eles e fala, não, é porque tem uma maldição, não é porque isso, é porque fizeram macumba, e a gente acaba aceitando aquilo. Mas a gente olha aqui esse homem dizendo, esse homem orando e Deus mudando um decreto.
Então, independente do decreto que eu acho que está sobre a minha vida, quando eu oro a Deus, Deus pode mudar o decreto. Deus pode ajustar a rota e dizer assim: filho, você podia estar indo por outro caminho. Olha, a tua família, realmente a tua família vinha filho de peixinho. Peixinho eu não tenho nem gostado de citar nenhum ditado com peixe, irmão, depois do trauma da pescaria. Mas filho de peixinho, peixinho o pau que nasce torto nunca se endireita. Ou eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, irmão. Quando a gente olha para a Bíblia, tudo isso é cancelado. Porque a gente crê em um Deus que muda a rota, muda a história, muda a vida, transforma a família. Só que o que é mais interessante, pastor, é que eu não estou lendo aqui uma história de um Deus que não existe, pelo contrário. Eu estou lendo aqui a história de um Deus que fez, que faz e continuará fazendo. E como tem sido a tua oração hoje? Como tem sido a tua oração? O que precisa ser ajustado na tua vida? Será que enquanto eu falo aqui, você tem trago a memória e tem dito: isso aqui precisa ser ajustado? E a gente vai ver um homem também que clamou a Deus por um ajuste. E o nome dele era Bartimeu. E Bartimeu, quando ele sabe que Jesus está no lugar, ele começa a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto ele gritava, eram multidões indo atrás de Jesus. Então é como se as multidões estivessem falando: não, para de atentar o mestre, deixa ele em paz. Quanto mais tentavam parar ele, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque independente das circunstâncias, ele sabia que ele tinha acesso ao Deus que tudo pode. E quanto mais ele clamava, chegou no momento, talvez, quanto mais ele clamava, mais a multidão ficava com raiva dele. Mas chega um momento que aquele clamor chega até Jesus. E quando aquele clamor chega até Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. E a partir daquele momento, aquele homem tem a visão restaurada. Um encontro com Cristo mudou toda a rota daquele homem. Um encontro com Cristo mudou a história de uma família e de uma vida. Então, eu mudo, eu oro a Deus para mudar. Só que tem momentos que Deus, Ele muda nossas vidas. E eu quero que você que está com a Bíblia aberta ainda vá no capítulo 20. No capítulo 20, versículo 16. A Bíblia diz assim: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo que se encontra no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Nós estamos aqui agora diante de um momento onde Deus intervém sempre sem ser solicitado. Deus viu que naquele momento Ezequias ele comete uma falha. Ele quer mostrar todos os ouros, todos os tesouros do reino para o reino da Babilônia. E não era para ele mostrar nada, irmão. Só que ele mostra. Então vem um decreto sobre a vida dele, que por causa daquela atitude, chegaria um momento onde aquele reino seria levado como escravo para a Babilônia. Não seria durante o reinado dele, mas com certeza seria diante das gerações dele. Então tem momentos que Deus olha para a nossa vida e Ele intervém. Ele vê o sobrenatural. Aqui no caso de Ezequias, nesse momento, por um caso onde ele fez algo que não era para fazer e Deus interviu. Mas quantas vezes, irmão, Deus intervê também porque tem visto a sua dedicação, tem visto o seu tempo de entrega, tem visto as orações que você tem feito de madrugada e Ele resolve intervir.
Às vezes Ele intervém em algo que você não tem nem pedido mais. Porque às vezes já está lá na gaveta, você fala, não, isso aqui eu nem peço mais. Não vou nem incomodar Deus com isso. Mas é nessas horas que Ele intervém, é nessas coisas, no que parece impossível, na verdade o que já é até improvável, mas Ele intervém. E eu posso citar aqui como exemplo também a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que ele tinha conhecimento da palavra, só que ele perseguia os cristãos. Aqui chega um momento que Deus resolve intervir na vida dele, porque aquele homem não orou a Deus para intervir. Então Deus, quando o apóstolo Paulo está indo a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo, e a partir daquele momento a sua vida é mudada. Deus decidiu intervir na vida dele. E é interessante que quando Deus manda o profeta ir até ele, o profeta está com medo, afinal o apóstolo Paulo matava os cristãos. Mas a palavra do Senhor é uma palavra direta para aquele homem dizer, vai até ele, porque ele para mim é um vaso escolhido. Naquele momento a gente vê, irmão, e a gente olha para a nossa história. Quantas vezes Deus nos protegeu de situações, quantas vezes Deus nos livrou de outros que a gente nem sabe, mas porque nós somos vaso escolhido. E se você é vaso escolhido, você tem certeza que Ele já fez muitas intervenções sobrenaturais. E Ele continuará fazendo. Então nós não esperamos, irmãos, só pelas nossas atitudes. Nós pedimos a Deus e nós também sabemos que Ele intervém no sobrenatural. E Ele continua fazendo isso hoje. Ele continua nos protegendo hoje. E eu falo, irmão, que na nossa casa, eu digo que eu tenho menos história para contar de algumas coisas do que meu irmão. E a gente sempre brinca com ele, rapaz, você só pode ser um vaso muito escolhido de Deus. Porque o tanto de vezes que esse homem tentou com a morte, não é brincadeira não. E a gente olha assim, quando ele conta as histórias, ele nem contou todas ainda. Aí quando ele conta a gente vê, tinha alguém orando por você e Deus só podia ter um propósito. Porque se não tem, às vezes pela metade do que aconteceu, já tinha morrido. Porque Deus tinha plano, Deus tinha propósito. E principalmente tinha alguém orando por ele. E quando a gente tem essa consciência, a gente confia que o Senhor, o nosso Deus, é o Deus sobrenatural. Só que quando nós olhamos para esse tema, eu preciso falar com você ainda, antes de nós encerrarmos, sobre um ajuste de rota que nós precisamos fazer, não só na nossa vida pessoal, não só na nossa vida familiar, financeira, mas um ajuste de rota que precisamos fazer em relação ao nosso relacionamento com Cristo. Todos nós precisamos em algum momento de um ajuste de rota. Às vezes nós nos acostumamos com uma liturgia, nós nos acostumamos com a nossa forma, mas a gente precisa ajustar a rota. O tempo todo, Deus, Ele quer mais relacionamento, mais intimidade conosco. Isso desde lá do Éden. Só que por alguns motivos, por algumas distrações, a gente se afasta um pouco. E a gente começa a ser muito bom em liturgia, só que não tão bom em relacionamento. E a gente precisa, nesse dia, eu preciso aproveitar esse dia, para que você ajuste a rota. E para esse ajuste de rota, eu preciso que você entre numa reflexão junto comigo. E essa reflexão, ela tem como base a passagem onde Ezequiel é levado para dentro de um rio. Um homem leva Ezequiel para dentro do rio, um anjo do Senhor. Só que o primeiro ponto na análise, na reflexão é: onde você está? A primeira pessoa, ela está diante do rio. Porque quando Ezequiel chega à frente, nós cremos que ele vê as águas antes de entrar. Então nós temos um primeiro tipo de pessoa que ainda nem entrou na água, ainda nem começou a se relacionar com Deus. Esse tipo de pessoa está só na beirinha, está olhando e está dizendo: uma hora eu entro, mas ainda não entrou. Só que Ezequiel começa a caminhar, e a palavra diz que o anjo do Senhor leva ele a um ponto
E esse ponto, as águas batem nos tornozelos. E será que você está com essas águas no tornozelo? Em falar assim, hoje pastor, eu estou fazendo o básico. Eu faço minha oração antes de dormir. Normalmente eu oro até deitado. Só lembro quando começa, nunca lembro quando termina. Às vezes eu começo acordado, mas já termino dormindo. E pastor, minha leitura da Bíblia está em dia com os cultos. Toda vez que tem culto eu leio. Toda minha passagem que é falada no culto eu estou lendo, mas em casa, nada. E as águas são no tornozelo, porque você já entrou na água. Só que tem o segundo tipo de pessoas que as águas já estão batendo no joelho. Já saíram do básico. Já saíram da entrada. E a água está batendo no joelho. E a água no joelho representa, olha, ainda tem muito mais para você avançar. Mas talvez a água no joelho seja o lugar de segurança. Afinal, você quer estar sob o controle. É muito estranho você perder o controle de algo. É muito estranho você perder o controle da tua vida. E então você prefere ficar com as águas no joelho. Só que nós temos um outro tipo de pessoas que as águas já começaram a bater acima da cintura. E essa água acima da cintura, ela representa muitas vezes um avanço que foi feito, mas que ainda tem mais para você percorrer. Só que você está com tanto medo, você está pensando em voltar. E o quinto e último tipo de pessoa, e é onde, irmão, você precisa ajustar a rota para estar, é quando você perde o controle. Você decide mergulhar nas águas do Espírito. Você decide que você não quer só olhar o rio. Você não quer só pisar no rio. Você não quer só água no joelho. Você não quer só na cintura. Você quer mergulhar no oceano do Espírito do Senhor. E é uma decisão de ajuste de rota. De você decidir sair daqui hoje e falar: Senhor, eu quero ajustar a rota no meu relacionamento contigo. Senhor, eu quero mergulhar nesse rio. Eu não aceito mais, o Senhor não me chamou para ter água no tornozelo. O Senhor não me chamou para ficar só olhando o rio. Não. O Senhor me chamou para mergulhar. O Senhor me chamou para ter relacionamento comigo. E se você recebe, irmão, essa palavra, esse ajuste de rota, eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite.